Sejam bem-vindos ao curso Django para iniciantes. Essa é a nossa aula de número 11. Aqui quem fala é Alisson Azevedo e eu serei o instrutor de vocês durante essa aula. Falando um pouco sobre a aula anterior, tá? A aula número 10. A gente viu a parte de templates, alguns tópicos mais aprofundados, tá? A gente falou sobre o aplicativo Static Files, falamos sobre Context Processors, definimos um também, para servir de exemplo. A gente criou os nossos template tags, né? Então a gente criou alguns filtros e criamos algumas tags personalizadas para utilizar em nosso projeto. A aula de hoje, a gente vai ver uma visão mais aprofundada sobre modos, tá? Então, os tópicos que a gente vai passar pela aula de hoje. Primeiro, o aplicativo Django Debug Toolbar. A gente vai instalar esse aplicativo e colocar ele para rodar. É um aplicativo que é muito interessante para você utilizar em desenvolvimento e, enfim, vocês vão ver como você consegue ter várias informações de debug, inclusive sobre as queries, né, que você executa no banco de dados. É muito importante esse aplicativo, que você rode ele no seu ambiente de desenvolvimento. A gente vai falar sobre Model Managers, tá? Sobre como o Django trabalha com queries em banco de dados, tá? É justamente utilizando os managers. A gente vai trabalhar também com herança de models, tá? A gente vai ver os três tipos, tá? São dois tipos de herança e o proxy models no final, que também é um tipo de herança, só que é um pouquinho diferente dos outros dois tipos de herança que a gente vai ver, tá? Então, começando sobre o aplicativo Django Debug Toolbar, tá? Então, olha só, ele é um aplicativo que exibe várias informações importantes, tá, para debug do projeto. Então, para você instalar, basta executar o pip install Django Debug Toolbar e eu coloquei um linkzinho aqui da documentação, que é o próprio GitHub, tá, deles. A documentação está aqui. Então, olha só. Vamos estar aqui no meu curso Django, tá? Eu vou executar aqui o meu workspace, Django.4. Eu acredito que eu já instalei o Django Debug Toolbar. Já está instalado, tá? Já tem instalado previamente. E, por fim, é só seguir aqui a documentação, tá? Então, olha só, ele tem informações gerais, tá? Então, olha só, você tem alguns painéis que você consegue trabalhar por padrão. E a gente vem aqui na parte de instalação, tá? Então, olha só, para a gente ativar o Django Debug Toolbar no nosso projeto, aqui ele manda você alterar nos settings, tá? Mas a gente vai alterar no nosso settings local, tá? Então, temos aqui o nosso settings local. Nesse caso aqui eu vou ter que importar algumas coisas dos settings padrão, tá? Então aqui eu vou precisar alterar a lista de aplicativos instalados, tá? Então eu vou importar aqui no Styled Apps e vou importar também o Middleware Classes. E aqui eu vou, primeiramente, no meu Styled Apps, eu vou adicionar o Debug Toolbar, tá? E no meu Middleware Classes, eu vou adicionar a classe que ele pede aqui, tá? Você adiciona. Então, eu adicionei no final do Styled Apps, adicionei o Debug Toolbar, e no final do Middlewares, na lista aqui do Middleware, adicionei o Django Toolbar Middleware.
E por final ele pede para você criar essa variável aqui interna ao IPs. Então eu vou adicionar ela aqui também. Tá? Eu vou criar aqui a minha aula 11. Então Python Manage Startup aula 11. Ah, esqueci, né? From Settings, Import, Installed Apps e Middleware Classes. Né? Então a nossa aula 11 está aqui. Né? Eu vou colar alguma coisa da aula 10. Deixa eu pegar aqui. Aula 11 também eu vou criar um index. Aqui eu não vou passar nada. Deixa eu criar aqui meu template. Vou de aula 11 e criar um arquivo aqui chamado index.html. Então, temos aqui meu index.html. Não vou importar, não vou dar load nesses template tags. Tá? Ele só faz estender, definir um título e só. Tá? Então vamos mapear o URL, né, da aula 11. Vamos executar o servidor de produção ou de desenvolvimento. Muito mil, aula 11. Então olha só, esse aqui é o nosso Django Debug Toolbar, tá? Então ele é um painelzinho, um toolbar aqui, que ele fica na direita aqui, fica escondido ou fica, tá? Você pode esconder ele aqui. Eu tenho aqui meu template normal. Tá? Então isso aqui que ele adicionou no final é do Django Debug Toolbar, tá? Mas aqui você vê se tem o meu template normal, aula 11, não tem nada escrito no template. E aqui você tem o Django Debug Toolbar. Então você vê aqui, ele dá a informação, qual a versão do Django que você está utilizando, versão do Python, versão do Django, versão do Django Debug Toolbar. Você tem a questão de uso de recursos. Tá? Então olha só, ele mostra todas essas informações. Tá? Você tem uma cópia dos settings, do seu projeto, então você consegue ver todas as configurações dos settings. Tá? Você tem o HTTP Headers, tá? Então o que foi passado de cabeçalho HTTP para o seu projeto, então você tem aqui ó, tudo que foi passado pelo navegador, no caso aqui o Mozilla. Tá? Você tem aqui o request vars, não foi passado nada, não tem cookie, não tem session, não foi passado nada de get, nem de post. Então se eu passasse alguma coisa aqui do tipo nome igual a Alisson, tá? Aí vem esse aqui no request vars, olha só. Então ele foi passado um get, tá? Você tem aqui o nome e o valor, variável e o valor da variável. Tá? E o principal é esse aqui, tá? A parte de queries, tá? Então, como essa minha view aqui, ela não... Deixa eu fechar aqui. Deixa essa views aqui. Como essa minha view aqui, ela não está renderizando nada, tá? Não está fazendo query nenhuma no banco. Então, ele está mostrando aqui nenhuma query. Tá? Se eu passar, por exemplo, a lista de usuários... .all, vou passar essa aqui, user list, os pontos, user list. Tá? Se eu for dar um reload aqui, tá? Ele continua com 0 queries, tá? E por que ele continua com 0 queries? Porque
No Django, quando você executa o query set, como esse aqui, uma busca ao banco, essa busca ela só é executada de verdade quando você tenta trabalhar em cima dessa variável, no caso no template. Tá? Como aqui eu não chamei essa variável, tá? O user list, essa lista de usuários em canto nenhum, então ele também não executa. É o que a gente chama de lazy loading. Tá? Então, ele, apesar de você ter feito a query aqui, tá? Como você não acessou essa query, tá? Você não acessou essa lista, você não fez um for aqui para iterar entre os resultados, então a query não é executada, tá? Isso é muito bom, tá? Agora, se por acaso eu alterar meu template aqui e fizer um for aqui, for user data user list, for, então aqui eu vou mostrar a lista de usuários, user data username. Então, se eu der o reload aqui, você vê o seguinte, você tem uma query, tá? Então, você tem uma query, demorou 0,75 milissegundos, tá? Então, você tem aqui todo o select, tá? Alt use, aqui é o comando que ele executou, tá? Aqui, onde foi que foi chamado, tá? Então, no index na linha 8, e aqui no meu template onde ele foi chamado, tá? Então, como eu fiz essa iteração aqui, entre esse query set de usuários, então ele executou a query. Tá? Então vocês veem o seguinte, que é muito interessante o Django Debug Toolbar, principalmente para você poder ver as queries que você está executando na sua aplicação e para você também poder, no caso, fazer otimizações de queries. Tá? Você tem uma busca no banco que está demorando muito, então você tem como ver aqui, ou você tem muitas buscas sendo executadas no seu banco de dados também. Então você tem como ver a quantidade de queries que foram feitas, né? E nesse caso você tem como trabalhar em cima disso aí para reduzir o número de queries, tá? Então você tem aqui a parte de templates, então você vê aqui, olha, você tem o aula 1.11 que ele herda, tá, do base, então você tem todo o contexto, ó, que foi passado para o aula 11 index e o contexto que foi passado aqui para o base.html. Tá? Então você tem aqui todos os processors, tá, que foram passados, inclusive aquele inject settings, tá, que a gente adicionou na aula 10. Ele está aqui listado. Você tem aqui a parte de signals, tá, que a gente vai ver na próxima aula, e o login aqui não tem nenhuma mensagem. Então olha só, é muito interessante, principalmente o painel de SQL. Tá? Então a dica que eu dou é sempre utilizem o Django Debug Toolbar enquanto vocês estiverem desenvolvendo sua aplicação. Você tem muitas informações e assim é uma ferramenta indispensável mesmo para você trabalhar com desenvolvimento. Olha só, eu vou trabalhar com um model aqui, vou pegar a minha cola, trabalhar aqui com dois models. Eu vou abrir aqui minha aula 11, vou abrir aqui meu models, tá? Vou colar aqui, então eu tenho aqui um model de categoria, tá? A categoria tem um nome e você tem aqui uma variável, um campo chamado publisher, né? Que é justamente para você definir se essa categoria ela está publicada ou não. Tá? Então serve para isso. Então, para você, quando você for fazer a query para exibir as categorias do seu blog fictício, então você teria que pegar as categorias que estão marcadas como verdadeiro aqui, tá? Como true. Aqui eu crio o que a gente chama de audit fields, que são dois campos, um created on, tá? Que são date time field, com essas que eu passo aqui, essas auto no add e o auto now. Então o que é que ele faz? Quando eu criar
né? Quando eu criar uma nova categoria, ele vai guardar aqui nesse campo created on, ele vai guardar a hora, a data e a hora que foi criado. E sempre que eu atualizar essa categoria, ele vai guardar aqui a data e a hora que foi atualizado pela última vez, tá? Isso aqui eu chamo de Audit Fields. Eu gosto muito de todo model que eu crio no Django, geralmente eu adiciono esses dois campos, tá? São úteis para você poder saber quando foi criado, a última vez que foi atualizado e etc. Temos aqui o Unicode, que vai retornar o nome, tá? E aqui no meu class meta, eu coloco aqui o verbose name categoria, verbose name plural. Isso aqui serve mais para você trabalhar com Django Admin, tá? E coloco a ordenação por nome, tá? Então ele vai ordenar pelo nome da categoria. Então aqui eu tenho um post, tá? Aqui eu tenho o autor do post, né, o usuário. Então aqui eu tenho que importar retrieve.auto.models, import user, senão vai dar errado. Então aqui é uma chave estrangeira para o usuário. Tá? Então aqui verbose name eu coloquei postado por, e aí é o usuário que criou o post. Tá? Então você tem um título. Opa. Aqui você tem, com um espaço grande aqui, você tem um título, tá? Você tem um texto, né, o body, o texto do seu post. Aqui você tem a categoria, tá? Então a chave estrangeira aqui para essa categoria aqui de cima. Tá? Então, categoria, verbose name, chamado categoria mesmo, related name posts. Então, se eu fizer aqui categoria.posts.all, ele vai mostrar todos os posts dessa categoria. E aqui é a mesma coisa, tá? Eu coloco aqui um tipo booleano chamado publisher, né? Então eu só vou mostrar os posts que estão marcados como publicado, tá? E aqui tem o Audit Fields, da mesma forma que eu tenho aqui em cima, Audit Fields, tá? Então Unicode self.title, tá? O título aqui do meu post, e aqui também as informações, tá? Então verbose name post, plural posts, tá? E ordenação, eu quero que ele ordene pelo mais novo, tá? Então ele pega pelo menos created on, então ele sempre vai exibir o post mais recente, tá? Ele não vai ordenar por título, por exemplo, ele vai ordenar pelo created on. Então eu quero que ele exiba sempre o último post que eu adicionei lá no meu banco de dados, tá? Então eu vou trabalhar com esses dois modos, tá? Então eu vou criar aqui as tabelas. 1.4. Vou executar aqui manage 5db. Faltou uma coisa importante, que é adicionar aqui o nosso aula 11 no settings, tá? Então, como o aula 11 não estava instalado, não estava adicionado aqui no std apps, então quando eu executei o 5db, ele simplesmente não fez nada, tá? Então, se eu rodar de novo aqui, ele vai criar aula 11 categoria, aula 11 post. Então, eu vou, em vez de pegar aqui a lista de usuários, eu vou importar aqui from aula 11.models, import categoria e post. Tá, então aqui eu vou pegar aqui um post list no meu index. Vai ser post.objects.all. Então eu vou pegar todos os objetos. Na verdade, eu tenho que passar um filtro, né? Chamar ele como publisher igual a tudo. Então eu quero pegar só os posts que estão marcados para ser publicados. Então aqui retorno o post list. E aqui eu retorno o post list também. Então, para ficar mais fácil, para eu poder adicionar mais rápido, eu vou criar aqui um admin.py.
Vou trabalhar com a interface administrativa. Eu tenho que lembrar aqui qual foi a aula que eu trabalhei com Django Admin, acho que foi a 6, foi a 8. Tá? Vou dar uma coladinha aqui. Então, de aula 11.models, eu vou importar post de categoria. E eu quero apenas uma interfacezinha para eu poder adicionar, tá? Vários posts. Então aqui vou só adicionar de forma simples, tá? Não vou fazer maiores modificações no admin, tá? Adicionar aqui categoria, ok. Vamos ver aqui no admin. Então aqui, como eu tenho um HTTP Response Redirect, então o Django Debug Toolbar ele informa isso aqui para mim, então é só clicar aqui que ele termina. Então eu tenho aqui categorias e posts. Tá? Então eu vou adicionar um post aqui, postado por Alisson, título, meu primeiro post, o texto do primeiro post. Vou deixar aqui publicado e a categoria eu vou adicionar agora. Categoria teste. Salvo aqui. No primeiro post. Vou criar aqui um postado por João. No segundo post. Então aqui eu coloco. Deixa no segundo post. Aqui eu coloco categoria teste 2. Tá, aqui eu deixo ele como publicado também. Tá? Opa, vou fechar aqui o Twitter. Então, no meu views aqui, eu tenho que iterar entre esses posts. Tá? Então, eu vou criar aqui um H1, H3, para não ficar tão grande. Vou criar aqui uma lista de últimos posts, né? Últimos posts. E aqui eu faço um for. Post em post list. And for. Então, vem aqui, eu posso colocar aqui um H5. Tá? E aqui eu coloco title. Tá? Aqui eu coloco o post.body, tá? E aqui eu coloco categoria dos pontos, vai ser o que? Post.category.name. E pelo post eu posso acessar a categoria, tá? Você vê aqui no model, sem ter o post eu tenho o category, né, que ele referencia para esse model aqui e pego o name. Então vamos abrir aqui o meu aula 11. Tá, então eu tenho aqui últimos posts, meu segundo post, texto do segundo post. Eu vou aumentar isso aqui eu vou botar H2 e aqui eu boto H3. Meu segundo post, texto do segundo post é a categoria, tá? Teste 2. Se eu vir olhar aqui no meu Django Debug Toolbar, eu tenho o seguinte, foram feitos 5 queries, tá? Foram feitos 5 queries. A primeira query, essas duas primeiras queries aqui são do aplicativo
Django Auto, tá? Por quê? Porque eu estou logado. Eu estou logado na minha, no meu usuário. Então, essas duas, ó. Primeiro, ele vê na seção, tá? Na tabela Django Session. E depois ele procura para o usuário com ID igual a 1. Então, isso aqui porque eu estou logado aqui dentro do Django Admin, tá? E temos mais três queries aqui. Temos essa aqui, for post in push list. Então, você vê aqui que ele pega, olha só, a lista de posts. Aí você tem outra query aqui. Você tem uma query pela categoria com ID igual a 2 e outra query aqui com a categoria ID igual a 1. Então você vê que você tem a lista de posts, mas quando você vai acessar a categoria, quando você faz o post.category, ele faz outra query, tá? Então, além da query do post list, ele executa outra query. Aí, então, você verificando isso com o aplicativo Django Debug Toolbar, você tem como executar uma função lá no query set do Django que você pode evitar essas queries aqui desnecessárias, tá? Então, na documentação do Django, se você for aqui em Executing Queries, eu acredito, Select Related, você vai ter aqui uma informação sobre o Select Related, tá? Então, ele retorna um query set que automaticamente ele segue as chaves estrangeiras, tá? Então, o que é que ele faz? Ele, nessa query aqui, tá, que ele executa, ele adiciona aqui as categorias. Então, ele adiciona a categoria ID igual a 2 e a categoria ID igual a 1. Então, tudo que eu tenho que fazer é modificar aqui a minha query. Então, eu faço post.objects, tá? .select related .filter. Se a gente der um reload aqui, vocês veem, olha só, foram feitas só 3 queries, tá? Então antes eu tinha 5, porque eu tinha 2 queries a mais, tá? Que era justamente quando ia exibir aqui, quando ia exibir a categoria. Então olha só, agora só tem os 3, porque aqui ele está fazendo o inner join. Tá? Ele está fazendo um join com a tabela aqui de categorias. Então você vê aqui o tempo que foi executado. E talvez você pode aparecer algum caso que não seja interessante você utilizar o Select Related, como eu utilizei aqui, mas eu acho muito difícil, tá? Muito recomendável que você utilize o Select Related, porque aí você evita de fazer várias queries desnecessárias, tá? Então aqui você só tem 3, tá? As duas aqui do aplicativo Django Session e do aplicativo Django Auth, né? Porque eu estou logado, então se eu fizer aqui logout e der o reload aqui, olha só, foi só a parte da sessão, tá? E a queryzinha aqui que executou em 3.14 milissegundos, tá? Então, recomendo muito que vocês utilizem o aplicativo aqui Django Debug Toolbar, tá? Por enquanto aqui eu vou desabilitá-lo, tá? No restante da aula. É só comentar aqui. Nossa, eu dei o reload aqui. Acho que eu tenho que reiniciar o servidor de produção. De desenvolvimento, não é de produção. Pronto. Até aqui meus últimos posts, meu segundo post, meu primeiro post, tá? Então, recomendo muito que vocês utilizem o Django Debug Toolbar. Aplicativo essencial mesmo para desenvolvimento. Então, vamos falar um pouquinho sobre Model Managers, tá? Então, uma descrição sintética do que é o Model Manager. Ele é a interface na qual as consultas ao banco de dados são feitas, tá? Então, cada model tem pelo menos um manager,
tá? E o manager padrão é o objects. Tá? Então temos aqui um linkzinho da documentação do Model Managers. Então você tem aqui a documentação completa do Model Managers. Então, o manager padrão, né, que a gente utiliza é justamente o objects. Então vocês podem ver aqui que tudo, quando a gente vai tratar de fazer query com banco, a gente sempre faz post.objects. Né, seja .objects.filter, .objects.get, etc. Então, esse .objects é justamente o manager, tá, do model post. E todos os models que a gente trabalha, eles vêm com esse manager padrão, objects. Tá? Então, dando uma olhada aqui na documentação, olha só, eu poderia mudar o nome, tá, em vez de ser objects para outra coisa. Então, aqui é o post list, né, eu poderia abrir aqui o meu model e no post aqui no final colocar, em vez de ser object, ser manager, por exemplo. Então, se eu executar isso aqui, não vai funcionar, tá? Porque ele diz aqui o post não tem um atributo chamado objects. E se eu modificasse aqui na minha views, botasse aqui manager, ia funcionar, tá? Então, essa é uma forma de você mudar o nome do seu manager padrão, tá? Mas assim, não recomendo que vocês façam isso, tá? Deixa o padrão mesmo objects. Então, se você não define isso, tá? Se você deixa isso aqui em branco, ele por padrão vai usar o objects. Tá? Tem aqui o objects.filter, tá? Então você tem, por exemplo, como adicionar um novo método, como ele está mostrando aqui nos exemplos, tá? Ele adicionou o método aqui withCounts, tá? Então você vê aqui que você tem no objects, você herda esse pool manager, e esse pool manager, além de ter o .objects.get, .objects.filter, ele tem o .objects, tá? .withCounts. Então, dessa forma, você consegue adicionar um novo método para o seu manager, tá? Você poderia fazer algo desse tipo aqui. Sei lá, poderia adicionar um manager aqui, tá? Para post, vou criar aqui em cima, vou chamar de post manager, tá? E fazer um que não faria muito sentido, tá? Seria return true, então ele retorna tudo. Post manager, e aqui no meu objects, tá? Eu digo que ele é um post manager. Tá? Então eu poderia fazer esse tipo de query aqui. Post.objects.return true. Vou ver se está tudo certo aqui. Pronto, return true. E eu vou dar o print aqui nesse resultado. Vou dar o reload aqui. Então, olha só, ele retornou tudo, tá? Então, além dos métodos padrões, tá? Você tem como adicionar um novo método. Eu criei aqui um método chamado return true, que não faz muita coisa. Ele retorna true para o nosso manager aqui. Tá? Então, se eu fizer só o peça aqui, por exemplo, não definisse nada, ele ia se comportar exatamente da mesma forma, tá? Do manager padrão. Eu tenho que tirar aqui o return true, né? Tirar essas duas linhas. Tá? Então é dessa forma que você trabalha com managers, tá? Então aqui você pode adicionar um novo método de forma simples. Tá?
Só que o interessante mesmo do Managers, na minha opinião, é você trabalhar em cima dos query sets padrões, tá? Porque esse Manager padrão, que é o Objects, ele retorna toda a lista de objetos que você tem. Tá? Então, olha só, você trabalhando em cima dos objetos padrões, tá? Você pode, por exemplo, filtrar isso aí de alguma forma. Por exemplo, aqui você trabalhando em cima dessa função aqui, getQuerySet. Tá? Então vamos lá, a gente tem aqui o nosso Post Manager, tá? Então eu vou adicionar aqui um método, tá? getQuerySet. Então olha só, ele executa aqui o Super Post Manager, tá? .getQuerySet, .filter, e aqui eu vou colocar aqui, eu quero que ele pegue published igual a true. Tá? Então aqui ele chama o getQuerySet, tá, do Models Manager. Aqui. Tá? No final, eu estou passando um filtro published igual a true. Então aqui eu poderia ter, por exemplo, algo desse tipo aqui. Você tem o objects, e aqui eu chamaria de published objects. Tá? Então o objects padrão ele é de Models Manager, tá? E o objects que retorna tudo, e o meu publish objects ele recebe o Post Manager. Tá? Então aqui eu poderia criar duas listas, tá? Então aqui eu poderia fazer dessa forma: post.published objects.all. Então eu estou utilizando o manager published objects, que está definido aqui, tá? Que é o meu post manager, que por padrão eu alterei o getQuerySet padrão dele, então ele sempre vai retornar, tá, os posts com filtro publish igual a true. Então olha só, você tem o objects e o published objects. Então aqui, se eu fizer, eu vou alterar agora no meu Django Admin aqui, vou acessar. Então eu tenho aqui dois posts, o segundo post eu vou marcar ele como não publicado. Então, aqui eu estou retornando published objects, então ele só vai retornar o que o post é igual a true, tá? O published é igual a true. Se eu der um reload aqui, ele só vai mostrar o meu primeiro post, tá? Se eu altero aqui e coloco objects.all, aí ele vai retornar tudo. Vai retornar o segundo e o primeiro post. Tá? Então isso aqui é interessante para você, já que eu vou, como eu sempre quero pegar os posts, tá? Que foram marcados como published, tá? Aqui published igual a true, então é interessante que eu tenha esse manager, tá? Chamado published objects, porque aí quando eu for trabalhar na minha view eu posso simplesmente executar isso aqui, published objects.all. Então eu quero que você me retorne somente os posts que estão publicados, tá? E aí você poderia criar um manager também para os posts que não estão publicados, por exemplo. Tá? Então, você poderia criar o outro manager aqui. Você tem um post manager. Você poderia criar, vou chamar aqui, vou chamar de Publisher Manager. Vou alterar aqui. Publisher Manager.
E aqui eu vou chamar ele de Unpublished Manager. E aqui eu retorno Published igual a false. E aqui eu faria a mesma coisa, tá? Não sei nem se esse nome existe em inglês, tá? Então aqui Unpublished Objects. Aqui ele recebe o Unpublished Manager. Tá? Então se eu fizer aqui unpublishedobjects.all, peguei Push Manager, vamos ver onde foi que eu errei aqui. Aqui, né? Então ele pegou só o segundo post, porque o segundo post ele está como não publicado. Se eu marcar ele como publicado aqui, ele não vai aparecer exatamente nada. Tá? Então dessa forma você consegue criar vários managers, tá? E você ter vários objects managers ao mesmo tempo. Além do objects, eu recomendo que vocês deixem sempre o objects. Ele intocado, ele padrão mesmo, mas aqui você pode ter quantos você quiser. Tá? Aqui eu coloquei 2. E quando você for trabalhar na sua view, você pode trabalhar dessa forma. Tá? É bem mais simples. Imagine que além do published igual a true, você tivesse datetime, por exemplo, uma data em que o post tem que entrar. Então essa data teria que ser menor ou maior do que a data atual e etc. Então, se você fosse repetir essa query várias vezes na sua view, nas suas views, então você iria ficar com a query cheia de filtros aqui, ia ficar um negócio bem poluído. Então assim, você alterando no Manager fica algo bem mais elegante. Tá? Você altera aqui no Manager e você tem aqui os seus, o Manager padrão, que é o Objects, e os demais Managers que você vai adicionando. Tá? Então é dessa forma aí que a gente trabalha com Model Managers. Tá? Você pode tanto adicionar um novo método, tá, para esse manager, além método extra, fora o get, o filter e outros métodos que você tem pelo padrão no manager, e você também pode criar os seus objetos, os seus managers que alteram o getQuerySet, tá, como a gente fez. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a herança de modules. Tá? Olha só, a parte da herança de modules, ele funciona do mesmo modo das heranças em Python. Tá? Então, ele funciona da mesma forma. Como o model é uma classe, tá? Então você tem uma classe e para você fazer essa herança desse model, você utiliza do mesmo jeito que você faz em Python, a mesma coisa, tá? Então você tem, na verdade, 3 tipos de herança, tá? Eu coloquei 2 aqui e a outra é um tipo bem específico que eu vou explicar no próximo slide. Então você tem o tipo de herança que a gente chama de abstract, tá? E você tem um multitable. Vamos ver aqui a documentação e eu vou explicar um pouquinho, tá? Você tá a parte aqui de herança de módulos, tá? Então, só, o abstract, tá? É quando você quer, por exemplo, repetir campos de models, tá? Em vários módulos. Por exemplo, vou fazer um exemplo aqui básico. Então, vamos ver. Olha só, eu tenho o módulo category, tá? Que eu tenho aqui o audit fields. São esses 2 campos. Eu tenho aqui o meu model post, que eu também tenho audit fields aqui. Então você vê que eu estou desperdiçando aqui, além do comentário, 2 linhas, tá? Então estou colocando a mesma coisa. Então seria interessante que eu tivesse um audit model, por exemplo, em que eu herdando desse audit model, automaticamente esses 2 campos fossem adicionados aqui ao meu model. Então é dessa forma que o model abstract funciona. Então como é que eu faria para evitar isso aqui? Tá? Para evitar de ficar repetindo isso aqui sempre. Então olha só como é que funciona. Funciona dessa forma. Tá? Você define um model,
tá? E na definição dele, no final, você cria um class meta e você informa que ele é abstract igual a true. Então eu vou criar um model aqui, chamado audit model. É a mesma coisa, ele herda de models.model e eu vou criar esses dois campos aqui. Aí aqui eu defino class meta e defino que ele é abstract igual a true. Então, na minha categoria e no meu post eu poderia simplesmente fazer isso. Ele herda de audit model. Ele herda de audit model. O meu post ele herda de audit model também. Então, eu vou apagar aqui esses managers, tá? Vou tirar isso aqui também. E vou tirar isso aqui. Então, eu tenho aqui um audit model com os dois fields aqui que eu criei, os dois campos. Defino ele como model abstrato. Então, esse model aqui, ele não vai ser criado uma tabela para esse model, tá? Então, o que é que vai ser criado aqui? No meu model de categoria, como ele está herdando do audit model e o audit model é abstract igual a true, o que é que ele vai fazer? Ele vai adicionar nome, publisher e vai adicionar esses campos aqui. Então eu posso simplesmente apagar e deixar só nome e published. Por quê? O created on e o updated on, eles vão vir, esses dois campos vão vir via audit model. Tá? Aqui também da mesma forma. Então eu vou apagar aqui, tá? Eu vou apagar a tabela e recriar de novo. Então eu vou apagar essas tabelas e vou pedir aqui para o Django criar essas tabelas novamente. Então ele criou a aula 11 categoria e a aula 11 post. Então se eu vim dar uma olhada aqui, olha só, você tem o ID, você tem o created on, o updated on antes, são os dois primeiros campos. Por que são os dois primeiros campos? Tá? Porque eles herdam de audit model. Então quando você tem uma herança do tipo abstract, tá? Então esses campos aqui, eles entram primeiro, é como se esses campos entrassem aqui. Aí depois vem os campos que eu defini no meu category. Aqui. Então dessa forma eu evito de repetir o create and on e o update and on por todo o meu projeto. Então, por exemplo, se todo model ele utiliza, se em todo model eu quero criar esses dois campos, eu crio um audit model e todos os outros models que eu trabalhar no meu projeto eu herdo desse audit model. Então eu não preciso definir isso aqui em todos os meus módulos, tá? Vocês veem que tanto o categoria, né, a categoria você tem aqui create and on, update and on, quanto o post, tá? E vai funcionar da mesma forma. Então esse é o tipo de herança, tá? Que a gente chama de abstract, tá? O outro tipo de herança é o que a gente chama de multitable, tá? Então deixa eu mostrar aqui na documentação. Você tem aqui o multitable. Tá? Então esse tipo de herança ele já é diferente. Por quê? Porque ele vai criar duas tabelas. Tá? Então se você tem uma classe aqui, como ele mostra aqui, place, tá? E você tem uma classe, um model, né? Restaurante, que herda de place, então você vai ter uma tabela place e uma tabela restaurantes. Tá? Ele vai criar duas tabelas, diferente do abstract, que ele não cria tabelas, simplesmente é para você repetir campos entre vários models. Aqui não. Aqui funciona dessa forma. Então, só para dar um exemplo aqui, eu poderia criar, eu já tenho um user aqui importado, eu poderia criar o seguinte, um class aqui, userinfo, por exemplo, que ele herda de user. Só. O user aqui, o modo de user do Django, tá? Padrão. Eu estou dizendo que o userinfo ele herda de user, tá? Então vamos lá. Então eu poderia colocar aqui, sei lá,
Deixa-me ver, sei lá, data de nascimento, não sei, colocar aqui a idade, por exemplo, né? Models.integerField. Opa. E aqui eu diria idade, por exemplo. Tá? Define code eu faria self.user.username. Tá? E definir um caso meta só para userinfo, userinfos, não sei. E olha só que interessante, como o Python você suporta, o Python suporta a herança múltipla, eu poderia fazer isso aqui. Tá? Ele herda primeiro de user e herda de audit model. Tá? Olha só que interessante. Só que aqui não vai funcionar, porque audit model é um abstract. Tá? Então você tem aqui user, ele vai criar um campo chamado age, né, que é a idade. Então eu vou colocar aqui um default, sei lá, igual a 0. Tá? E vamos criar isso aqui para ver como é que funciona. Tá? 5db, então ele criou aqui aula 11 userinfo. Tá? E se a gente for olhar aqui como é que está funcionando, olha só. Ele cria um userptr_id, que isso aqui é uma chave estrangeira para o usuário, tá? E o campo age. Tá? Então ele cria um relacionamento com o usuário. Tá? Então eu poderia aqui, eu vou adicionar ele no meu admin aqui, tá? Userinfo. Userinfo. Vamos ver aqui. Aula 11, userinfo. Tá? Então olha só que interessante. Tá? Como ele herda, tá? Ele herda do usuário. Quando eu venho aqui no admin do Django, ele mostra os campos do usuário completo, tá? Como se fosse um usuário para cadastrar, e no final ele coloca a idade. Tá? Só que nesse tipo de herança, né, você tem aqui o userinfo, ele cria, o próprio Django cria um on-to-one field, tá, para o usuário, mas você tem duas tabelas diferentes, tá? Você tem uma tabela de usuário e tem essa tabela aqui, userinfo. Então, nesse caso aqui, tá, como esse userinfo aqui, ele está herdando de user, e o user ele não é um abstract, tá? Ele não é uma classe abstrata, é uma classe de verdade. Então ele vai criar uma tabela userinfo e vai automaticamente criar aqui uma chave on-to-one field para o usuário. Tá? Então esse é o tipo de herança que a gente chama de multi-table, tá? É esse tipo aqui. Então aqui você tem algum exemplo aqui, ó, restaurante, tá? Ele dá algumas dicas aqui, como você trabalhar com multi-table, tá? Mas o básico de multi-table é esse. O que eu mais utilizo mesmo é a classe abstrata, tá? Isso aqui eu utilizo muito em projetos. Então, você tem algo desse tipo aqui, sempre se repete, tá, entre seus módulos, é muito melhor você criar uma classe abstrata e fazer a herança aqui entre seus módulos, tá? E aqui o multitable é dessa forma que ele faz a herança, tá? Ele cria, sem você perceber aqui, ele cria uma chave estrangeira lá, one-to-one field, para o módulo principal.
É dessa forma que funciona. Tá? E por fim, a gente tem o Proxy Models. Então, o Proxy Models ele é um tipo diferente de herança. Tá? Ele é usado quando você deseja modificar algum comportamento no modo original. Então, eu coloquei dois exemplos, por exemplo. Você pode querer alterar o manager padrão, ou você pode querer adicionar um novo método para o model. Tá? Entre outras coisas, você pode alterar, por exemplo, a ordem padrão, que em vez de, sei lá, ele ordenar por nome, ele ordenar por outro tipo de campo, e etc. Tá? É um outro tipo de herança. Tá? É o terceiro tipo de herança que eu tinha falado antes. É o Proxy Models. Tá? Isso aqui é muito poderoso quando você trabalha, por exemplo, com models de outros aplicativos. Então a gente vai trabalhar aqui, tá, com o model de user. Tá? Então olha só, na documentação você tem o abstract, então você tem o multitable e por último você tem o proxy models. Tá? Então olha só que interessante, você poderia fazer algo desse tipo aqui. Tá? Você já tem o user aqui importado, você poderia criar uma classe chamada myUser, que herda de usuário, tá? Que herda de user, só que aqui no class meta você define que ele é uma classe proxy. Aí aqui você cria um do something aqui, ele faz alguma coisa e, sei lá, ele retorna true, por exemplo. Então olha só que interessante. Eu vou abrir aqui um shell. Então, no caso do Proxy Models, é o seguinte, ele trabalha em cima do model original. É só para você alterar alguma coisa, alguma funcionalidade do model user, tá? Mas ele não cria outra tabela, é a mesma tabela do usuário. Então, vamos lá. From aula 11, .models import myUser. Então, se eu fizer aqui myuser.objects.all, ele vai retornar aqui Alisson, João e Jones, tá? Do mesmo jeito que se eu fizesse isso aqui. From Django.contrib import user. Então, se eu fizer user.objects.all, a mesma coisa, tá? Então, você vê que você está fazendo apenas um proxy, tá, do model user. Só que eu faço aqui myuser.filter aqui, username igual a Alisson. Então eu vou criar aqui uma variável chamada Alisson, que recebe isso aqui. Se eu fizer Alisson, ponto, qual for o nome da função aqui, do something, porque eu fiz um filter, né? Então vou fazer um get aqui. Se eu fizer aqui o do something, ele vai dar true. Porém, se eu usar o user aqui, tá? E fizer isso aqui, vai dar erro, tá? Ele diz que não existe esse atributo aqui na classe original, mas no proxy model existe, tá? Outra coisa que eu poderia modificar, tá? Eu poderia modificar aqui, por exemplo, a parte de ordenação. Tá? Então eu não quero que eu quero que ele ordene por nome, por username, tá? Dessa forma aqui. Então vamos lá. Vou importar novamente. Esqueci o F aqui. Então se eu fizer isso aqui, myuser.objects.all, olha só, ele veio invertido, tá? Então aqui ele sempre estava mostrando Alisson, João e Jones. Então aqui já veio ao contrário, Jones, João e Alisson. Então, utilizando o Proxy Model, eu consigo modificar, tá? Eu consigo adicionar um novo método para esse model, ou novos métodos, quaisquer que sejam, que eu queira adicionar, e posso alterar, por exemplo, a ordenação.
posso alterar, por exemplo, o verbose name plural e etc. Então, dessa forma você consegue trabalhar com um model de outro aplicativo, tá? Do aplicativo Django Contrib Out, tá? Mas você consegue fazer várias coisas aqui, inclusive você consegue trabalhar com, você pode alterar, por exemplo, o manager, tá? Você poderia fazer alterar o manager padrão do user, tá? Como ele mostrou aqui, ele criou aqui um new manager, tá? E aqui no objects ele passou isso aqui. Vamos fazer isso aqui agora, tá? Então eu vou criar aqui my class my user manager. Então ele é de models.manager. Eu vou alterar aqui o getQuerySet. Tá? Ele aqui. E aqui, tá, eu quero que ele retorne apenas os usuários que o isActive está igual a true. Tá? Então aqui no meu myUser eu venho e defino que o meu objects, tá, é o myUserManager. Então vamos alterar aqui, rodar de novo. Tá? Fórmula 11 import myUser. Então vamos pegar todos os objetos, tá? Porque todos estão ativos. Tá? Então se eu vier aqui em um usuário aqui, tá? Por exemplo, Jones, e tirar o status de ativo dele, salvar. Se eu rodar a query novamente, eu acho que ele deve ter feito cache dessa query. Olha só, aqui é porque ele tinha feito cache, tá? Então, quando eu rodei novamente a query, ele só retornou João e Alisson. Por que ele não retornou o Jones, tá? Porque o Jones, o isActive dele está igual a false. Então, olha só como o Proxy Models é poderoso, tá? Então, além de você alterar, por exemplo, a ordenação, você adicionar novos métodos ao seu model, você pode alterar, por exemplo, até o manager padrão. Tá? Então, com isso aqui, você consegue fazer muita coisa utilizando outros módulos que já foram definidos. Tá? Então, nesse caso aqui, você consegue fazer alterações no módulo de user, tá? E você consegue configurar e alterar muita coisa do comportamento padrão, utilizando proxy models, tá? Então aqui são alguns exemplos, tá? Alterar um manager padrão, adicionar um novo método, alterar, por exemplo, o tipo de ordenação, tá? Então é para isso que a gente utiliza o proxy models, que também é um tipo de herança, tá? Então, a aula de hoje é isso, tá? Na próxima aula a gente vai ver 3 tópicos interessantes. A gente vai ver a parte de signals, a gente vai ver a parte de middleware e vamos ver também o aplicativo Content Types e os Generic Relations, tá? Então é isso aí, pessoal. Agradeço a vocês que assistiram até agora e até a próxima aula.